Fala galera, meu nome é Marcelo, eu estou em preparação para me tornar um estudante atleta na América do Norte e minha missão é ajudar quem quer fazer o mesmo. Então já deixa o like e se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse. Hoje eu quero falar um pouco sobre como foi minha rotina para estudar pro TOEFL e também para a prova do Duolingo English Test. Se você quiser saber quanto eu tirei na prova e algumas dicas sobre elas, eu vou deixar aqui em cima nos cards, então depois você vai lá e vê. Antes de começar a minha rotina, eu lia um artigo sobre futebol, em inglês, é claro, que não demorava assim mais de 10 minutos, devia demorar entre 5 e 10 minutos. Uma coisa bem pouca, bem pequena, bem simples, na verdade só para criar o hábito, só para ter o hábito ali de ler todos os dias em inglês e de estar pegando a língua mais na parte do reading. Antes de mais nada, eu quero falar que eu não estudei diretamente para o Duolingo English Test, também não sei como fazer isso. Na verdade, eu acredito que a melhor forma de estudar para essa prova é fazendo simulados que eles mesmos dão pra gente fazer. Então, os simulados são bem tranquilos, se eu não me engano são por volta de 15 minutos você faz o simulado. E são questões que, se comparado ao teste mesmo real que você vai fazer ali, são questões breves, são muito fáceis, mas te dá uma boa noção de que tipo de exercício vai cair na prova real mesmo quando você estiver lá. Então, como eu não me preparei diretamente pro Duolingo Test, fiz algumas vezes sim o simulado, eu tava me preparando pro TOEFL, tava dando uns rolos ali pra eu fazer a prova do TOEFL, eu acabei fazendo a prova do Duolingo. Porém, eu tava fazendo exercícios para a prova do TOEFL. Então, eu separava as sessões que tinha na prova do TOEFL nos dias da semana e sexta eu fazia um simulado. Então, segunda eu fazia um exercício de reading, terça eu fazia um exercício de listening, quarta eu fazia um exercício de speaking e quinta eu fazia um exercício de writing. Então, por exemplo, na segunda eu ia lá no site, que eu também passei em outro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. Segunda eu ia lá no site, fazia um exercício de reading, fazia mais ou menos o que dava entre 30 minutos e 1 hora. Não recomendo que você ultrapasse esse limite, ou quer dizer, na verdade cada um tem o seu limite, né? Eu acho que esse era um bom tempo que eu usava aí pra mim, que dava pra eu trabalhar. Então, segunda eu entrava lá no site, procurava fazer uns exercícios de reading. Na terça procurava fazer uns exercícios de listening. Na quarta de speaking. E na quinta eu fazia os exercícios de writing. Ia lá, procurava e fazia. Como eu falei, eu não gostava de fazer muito mais do que 30 minutos, 1 hora. Porque, principalmente se você não sabe muito inglês, se você também não gosta muito de inglês, eu não recomendo que você faça muito mais do que isso. Porque a mudança ela é mais eficaz quando você se sente bem, não quando você se sente mal. Então, se você não gosta, se você não está acostumado, se for muito, aquela mudança não vai vir de maneira eficaz, você não vai gostar do caminho, você não vai gostar do processo, o processo não vai vir, você não vai conseguir pegar o feeling do inglês, você não vai conseguir pegar o inglês muito bem. E aí à tarde eu gostava de ouvir algum podcast, ouvir algum audiobook em inglês. Eu costumava isso fazer com bike, né, também porque não tinha academia, não tinha treino, então tava me preparando desse jeito. Aí eu gostava de ouvir um audiobook ou um podcast em inglês. Ouvia ali nos 2x, ouvia ali mais ou menos 1 hora, que era o tempo que eu pedalava. À noite eu gostava de ver um vídeo no YouTube, mas principalmente uma série, um episódio, né, ou um filme. Porque eu já falei aqui várias vezes, mas eu gosto muito disso, é uma maneira que eu me exponho, é uma maneira que eu gosto. Logo depois disso eu contava pra um amigo, né, o que eu vi, o que aconteceu naquele episódio, o que aconteceu naquele filme, pra trabalhar um pouquinho do speaking. Depois, antes de dormir, na verdade, eu tinha um caderninho onde eu escrevia tudo que eu fiz no dia. Então eu praticava aí no dia inteiro um pouquinho, eu praticava lá no começo um exercício de alguma sessão, mas no dia inteiro eu praticava um pouquinho de reading, praticava um pouquinho de listening, praticava um pouquinho de speaking e de writing. Então, fazendo um resuminho aqui, de manhã, antes de fazer o exercício, eu lia um artigo, aí eu fazia o exercício do dia, né, da sessão lá. À tarde eu ouvia um podcast ou um audiobook. Aí à noite eu assistia uma série, assistia um filme, depois falava para um amigo como é que foi e antes de dormir eu anotava tudo no caderninho. Então, todos os dias, além de fazer o reading, o speaking, o listening e o writing, eu também treinava para uma sessão específica. E aí eu também ouvia um pouco podcast, um audiobook, mas mais porque como eu tava pedalando, isso daí acabava juntando um com o outro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que isso tenha te ajudado.
E se isso te ajudou pelo menos 1%, então não esquece aí de deixar um like, de se inscrever no canal. E também me conta aí se você tem alguma rotina de estudos, ou se você já fez a prova, né? Alguma rotina de estudos pra falar aí você comenta, você me fala aí também que eu quero saber como é que foi a sua.